neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, de Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente,
marchei, Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei e te pregai ao mundo Muito bem. Vamos lembrar daquele grande fato de que Deus, quando quis representar a si mesmo, o fez através de uma pomba, a ave mais limpa e pura e inocente e simples. Quando quis representar o seu Filho, a Jesus Cristo, o representou como uma ovelha. Também o animal mais obediente, mais puro, o natural falando do espiritual. É que o cordeiro lá no Velho Testamento já nascia cordeiro. E isto te faz lembrar da predestinação. Aqueles que são predestinados para serem cordeiros são aqueles que nascem de novo, que passam pela genuína justificação pela fé, pela verdadeira santificação e pelo verdadeiro novo nascimento. Então, este está agora pronto para receber o Espírito Santo. Ele pode receber ou não. A casa pode ficar limpa e adornada, mas não ser cheia, não ser ocupada. E o seu estado último será pior do que o primeiro. Assim aconteceu com a era que provou dos dons celestiais. O estado dela hoje é pior do que o primeiro. Antes não conhecesse, porque não quis aceitar a palavra, a mensagem do dia, o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Sim, isto viria a ser, de fato, à luz do Espírito Santo, a fé genuína na mensagem de Deus para o seu dia. Isto é que vem provar que de fato somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Você se lembre sempre que aquela pomba, sua natureza não misturaria com a natureza de um lobo. E outra coisa que você deve se lembrar, de que o lobo tem dons. Um lobo no natural, ele derruba uma galinha ali do galinheiro e pode tragá-la através do seu dom. Uma jiboia, uma serpente, atrai a sua vítima, é um dom que ela tem, e dado por Deus. Então o profeta de Deus diz que o Espírito Santo não viria sobre um lobo, alguém malvado, esse corajoso buscador de pleito. Ele não permaneceria sobre uma natureza desta, por isso é que tem que nascer de novo. E quando nasce de novo, nasce cordeiro, nasce obediente, nasce com uma outra natureza. A natureza que pode misturar com a natureza do Espírito Santo. Agora, uma coisa que você deve sempre guardar é que Deus nunca exige que você tenha os dons espirituais. Você tem que guardar isto para ser batizado com o Espírito Santo.
É necessário 3 processos indispensáveis: justificação, santificação e novo nascimento, para então você ser batizado com o Espírito Santo. Agora você grife bem isto também. Note que, se você é batizado com o Espírito Santo, você crê nos genuínos dons espirituais. Agora, o crente arrependido, justificado, santificado, ele nasceu de novo e foi batizado com o Espírito Santo. Isto é, ele recebeu o dom do Espírito Santo, não os dons. Mas se é que você tem o doador, você crê nos dons, você crê em cura divina, você crê em línguas estranhas, você crê nas profecias. Isto é certo, quando elas são julgadas, quando esses dons são aniquilados, encampados pela palavra, isto é, regidos pela palavra, que é o que é perfeito. Está certo? Então você guarde bem isto para não haver confusão. Depois vai alguém dizer: mas este pregador não crê nos dons. Isso é uma mentira, isso é uma farsa, isso é um cavalo de batalha. Apenas, você não pode interpretar assim. O que eu quero vos mostrar sob a mensagem do profeta desta era é o seguinte, que lobo também tem dons dado por Deus, mas, no entanto, a natureza da pomba não combina com a sua natureza. Muitos dirão naquele dia: em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Mas são lobos vorazes que entrou no rebanho. E através dos dons tornaram-se ídolos das multidões. Isto é o que a luz da palavra nos mostra. Então você nunca será enganado. Você pode não ter um dom carismático, você pode nunca falar em línguas estranhas, nunca profetizar, nunca receber uma cura divina, nem tampouco curar alguém através de sua oração. Assim, de uma maneira, através de dons, e, no entanto, ser batizado com o Espírito Santo e ir no arrebatamento. A sua natureza tem sido trocada. Você nasceu de novo com a natureza de cordeiro, e a pomba desceu para quê? Para te encher de espetáculos, para te levar a espetáculos públicos, não para te conduzir até o matador. Isto é certo, foi o que aconteceu com Jesus. Agora, um verdadeiro crente crê nos dons reais do Espírito Santo. Ele somente não é enganado, ele não é levado. Ele sabe que Satanás pode imitar os dons. Ele sabe disto, mas nem por isso ele deixa de crer e de usufruir das bênçãos que os dons nos trazem. Como o trigo não deixa de receber a bênção da chuva, porque a mesma chuva caiu sobre o joio. Você está compreendendo? Caso contrário, o trigo diria: não, eu não quero essa chuva, porque a mesma chuva que me deu vida está dando vida para o joio. Eu não quero este sol, porque este mesmo sol está dando vida para o joio, para a erva daninha. Não, não é porque o joio sacode suas folhas, tendo uma natureza má, que eu vou deixar de dar glórias a Deus pelos dons de Deus, me alegrar, me rejubilar, usufruir deles, porque há falsos ali. Você não deixa de receber uma nota verdadeira porque existem outras falsas. Se há falsos é porque há verdadeiro. Se há falsos profetas é porque há verdadeiros. Se existe um falso profeta no singular, você sabe quem é ele está em Apocalipse, e ele agora está em plena evidência. Então é porque existe o verdadeiro. Se existem os falsos profetas, em segundo plano, os falsos profetas, é porque existem os verdadeiros profetas. Se existe uma falsa nota, é porque existe uma verdadeira. Existe uma matriz verdadeira e existe uma matriz falsa. Depois, então, existem as cópias,
o produto daquela matriz verdadeira, e depois então vem o resultado, os produtos da matriz falsa. A matriz é o falso profeta, é a besta, por fim. É o anticristo, besta e falso profeta. Ele reúne em si essa trindade. Apocalipse 6 é o mesmo cavaleiro trocando de cavalo, apenas. Isto é certo. Porém, a trindade de Deus, 3 manifestações, se manifestando de uma forma real e verdadeira. Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do homem é o ministério de Cristo no profeta. Filho de Deus é o ministério de Cristo na igreja. A igreja noiva que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é Filho de Deus. Corpo me preparaste. Filho de Davi é Cristo com os judeus. Está certo? É uma trindade em manifestações. Como o outro lado também é uma trindade. Uma trindade que termina com a morte, com o cavalo amarelo. Mas é o mesmo cavaleiro. Então a matriz é a mesma. A matriz é o falso profeta. E o resultado dela forma os falsos profetas. A matriz verdadeira é o verdadeiro profeta. E depois então vem a sequência, o produto daquela matriz. O que é? Os verdadeiros profetas. São aqueles que pregam a verdadeira palavra e que mostram para o povo a coisa real e verdadeira. Você não tem medo de dizer as coisas. Embora ela fira, embora ela possa causar até espanto e dores de parto, desde que aquilo seja para a salvação das pessoas. Você não teme aquele náufrago que está ali lutando por si mesmo e com suas próprias forças. O salvador dele vai ali dar um nocaute nele. Quer dizer, o desmaia. Ele sabe lhe dar um golpe na nuca ou na fronte, como seja, para que ele não lute por si mesmo. Porque caso contrário, os dois vão morrer. Então ele desmaia, aí ele pode ser salvo. Ele se rende, ele se entrega, então pode ser salvo. É o que deve acontecer com você. É o que tem que acontecer conosco. Temos de morrer nos nossos próprios pensamentos e aceitarmos a verdade como ela é. Então isto faz de nós cordeiros. Agora a pomba pode nos guiar, porque nós não temos uma cabecinha dura, nós não temos uns pensamentos próprios, nós não temos as nossas interpretações mais. Mas este cabeça dura, sempre você vai vê-lo mais tarde com galos em sua cabeça. O cordeiro foi sempre obediente à vontade da pomba. Mas que tal hoje, quando Deus nos guia para uma vida de rendição completa e serviço a Ele? Me ponho a pensar se às vezes nosso espírito não se põe rebelde, e nisso duvidamos se em verdade somos ou não cordeiros. Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o seu. Ao cordeiro lhe tiram toda a lã, e ele não fala nada, ele não reclama. A única coisa que tem própria é a lã. Tiram-na toda, e ele não diz nada. Sacrifica tudo que tem. Assim é o cordeiro. Sacrifica suas opiniões, sacrifica seus desejos, dá tudo o que tem e tudo o que é, e assim é um verdadeiro cristão. Sacrifica tudo o que tem, não tendo nenhum amor às coisas deste mundo, antes dá tudo o que tem a Deus. Você não vê esta mulher do mundo, esse homem do mundo? Essa mulher dá tudo o que ela tem para o diabo. Ela expõe tudo o que tem. Ela não tem mais aonde ser batizada. Tudo que a moda solta, tudo que se propaga, e ela cria por si mesmo meios de se expor, de se extravasar seus sentimentos carnais,
sua carnalidade, sua sensualidade, ela está batizada com o poder demoníaco e a sua natureza está expressando o que ela é. Mas aí está aquela ovelha, aquele cordeiro, seguindo ao pastor. Você sabe que um pastor vai na frente do rebanho e passa com aquele rebanho entre frutas e legumes e ervas e verduras, e nenhuma ovelha se mexe, nenhuma ovelha sai do caminho, nenhuma ovelha dá prejuízo, nenhuma ovelha volta a sua atenção para a alface que está ali exposta. O profeta de Deus viu isso lá na Palestina, e ele pensou, agora vai ter uma briga, porque o pastor nem olhava para trás, mas as ovelhas cabisbaixas nem sequer olharam para as verduras, seguindo o pastor. Elas sabem que o pastor a conduz a pastos verdejantes, e ela não precisa ter a sua atenção desviada para aquelas coisas que aparecem à margem do caminho, e corre daqui, corre dali. Isso é a natureza de cabrito, de cabra, e pula daqui, pula dali, corre para ali, corre para acolá. Nenhum cristão está assim. Mas Paulo disse que nos últimos dias elas e eles estariam assim. E você vê então essas mulherinhas carregadas de pecado, com toda a expressão mundana, com as Bíblias debaixo do braço e pregando nos púlpitos e nas praças e coisas de todos os meios, contrariando a própria Bíblia que elas têm debaixo do braço, e corre para cima e corre para baixo, e faz isto e faz aquilo, e diz que está fazendo uma grande obra para Deus, e come tudo que o diabo expõe nas praças, come toda espécie de moda. Mas essa não é a natureza da ovelha. A ovelha é conduzida a pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me às águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Ele me dá consolo, Ele é o Consolador. Ele tem a ração, Ele tem a mensagem do dia, Ele tem o maná do dia, Ele tem o maná que não desvanece, Ele tem aquilo que nutre ovelhas para produzir lã, para dar frutos do Espírito Santo e para mostrar obras que expressam a sua fé na palavra de Deus. Isto é que é a verdade. E Ele não se torna alguma coisa a mais porque deu lã para alguém. Ele não se torna um ídolo de multidões porque curou doentes. Assim é a ovelha, assim é o cordeiro. Jesus não aceitou ser rei. Eles queriam fazê-lo rei porque multiplicava pães. O povo não ia precisar trabalhar mais, porque o que eles querem é isto, naturalmente. É que o rei bota a comida na boca deles, na mesa deles, sem trabalhar. Deve ser assim, sem luta. Não é assim que esses rapagões estão querendo hoje? Eles não sabem nada quanto custa, quanto custou aquela fazenda, quanto custou aquelas coisas. Não é assim? Assim também está a parte espiritual. Mas ali está aquela ovelha. Ela tem dons? Tem, ela tem lã. E ela dá aquilo, mas ela busca alguma coisa em troca daquilo? Tem que lhe dar alguma oferta X e X e mais X para depois tirar a sua lã? Não, absolutamente. Alimente a ovelha, que por si ela dará a lã. Alimente com a palavra, com a genuína mensagem, e não precisa estar espremendo daqui e dali para sair dinheiro. Nós não pedimos dinheiro a ninguém. Nós não precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Isto é certo. Ó, meus ouvintes, Deus nos abençoe. O tempo não nos permite concluir estas coisas. Mas Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, como cordeiros e filhos de Deus. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa amigo, programa companheiro, programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grande culto em nossa igreja, culto de oração e adoração a Deus. Lá na nossa igreja sede, lá no Novo Gama, em torno de Brasília. Novo Gama fica
ao lado do Gama, não é? Novo Gama, o bairro é o Pedregal, do Novo Gama, na quadra 479, lote 16, quadra 479, lote 16, lá no Novo Gama, o bairro Pedregal. Hoje, quarta-feira, às 19 horas, grandioso culto de oração e adoração a Deus. Vai estar conosco lá hoje. Sexta-feira também temos aquele grande culto ali às 19 horas. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite. É um prazer ter você conosco ali. Deus te abençoe e vamos ouvir mais meia hora de programação Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Vamos mais meia hora ouvir a palavra de Deus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Hoje vivo em um lar cristão,
decidi aceitar a Jesus por ser filho de quem nos criou e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Continuando com a mensagem tremenda e poderosa do profeta de Deus, nós receberemos mais um passo na fé e conscientização daquilo que somos em Cristo Jesus. Vendo o sangue, passarei de vós. Vale a pena repetirmos isto, lembrando daquilo que os 2 discípulos de Emaús disseram, pediram a Jesus: fique conosco, Senhor, fique conosco. Então eles não queriam que o Senhor passasse deles, mas neste caso, aqui no Egito, a promessa era esta: vendo eu o sangue, passarei de vós. Isto quer dizer que era o próprio Deus trazendo ira, juízo sobre o povo que não expusesse o sinal. E neste caso, é terrível estar com Deus. Neste caso, é um lugar terrível, porque Deus é um fogo abrasador. Quem pode ver Deus? Nem um animal sequer podia tocar no monte, que seria fulminado. Fora de Jesus Cristo, fora do sangue, nós estamos debaixo da ira, estamos debaixo do juízo. E neste caso, só uma coisa pode fazer com que o juízo passe de nós: é o sangue de Jesus Cristo. Fé no sangue de Jesus Cristo, trazida aos nossos corações, não por uma interpretação humana, mas pelo próprio Espírito de Cristo. Então o sangue era o sinal que o requerido por Jeová havia sido cumprido. O sangue foi o sinal. A vida, Deus havia dito, porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E agora havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Porque Gênesis 2, 17 tinha que estar em cumprimento. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas ele deu a via de escape. Permitindo a queda, ele admitiu assim expressar o seu atributo de Salvador. E como ele poderia salvar o crente
ao homem sem que houvesse satisfeito a pena do pecado, porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Foi justamente dando para o homem pecador um substituto. Sim, havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Você sabe que ali estava um cordeiro, sem mácula, para morrer no lugar do crente, daquele que cria que de fato um cordeiro morrendo no seu lugar, ele podia voltar para casa, para os seus filhos, para a sua família. Então Deus, em sua misericórdia, fez um substituto. E isso consistiu em algo que tinha que morrer em seu lugar. Você está vendo isto no Velho Testamento? E como você olharia para isto no Novo Testamento? Seria ir ali matar um cordeiro, uma ovelha? Seria ir ali fazer uma confissão secreta a um homem, a um suposto sacerdote? Como você faria isto no Novo Testamento? Nenhuma outra coisa serviria lá atrás, lá naquele dia, lá naquele momento, quando Deus disse que teria que matar um cordeiro e o sangue ser exposto nos umbrais das portas. Não foi legumes. Ora, veja só, notem isto. A coisa não era legumes. Não era frutas tampouco. Vocês estão entendendo o que o Espírito está nos mostrando? Não era legumes, não era frutas. Esse era o sacrifício de Caim. Era bonito, na verdade. Era um altar muito lindo. E dedicado a quem? Ao diabo? Não, a Deus. Você não pode ver esses cultos de hoje como estão lindos, enfeitados de belas mulheres, de beleza artificial e de tanta coisa, espetáculos deslumbrantes e emocionantes, que a pessoa não sabe se fala língua, se salta, se grita, o que faz. Culto de Caim era desse jeito. Mas a coisa tinha que ser outra, como tem que ser outra. Tinha que ser uma vida com sangue. Vejam aqui, ouvintes, prestem atenção. Na verdade, sangue constrange. Há pessoas que sentem mal e até desmaiam ao ver sangue. Há pessoas que se comovem e até choram ao ver sangue sendo derramado. Mas você note, preste atenção, da emoção e da sensação que uma pessoa tem ao ver sangue derramado. E veja a sensação e a emoção que a pessoa tem quando uma bola entra lá no gol. Quando a mulher passa ali devidamente fantasiada e exposta. Qual é o tipo de reação que a pessoa tem? É diferente. Quando a pessoa assiste um culto muito bonito, com corais adestrados, bem treinados e vozes à ponta de agulha, a sensação é muito diferente. A emoção é muito diferente de quando você vê sangue sendo derramado. Há emoção, há sensação, há alguma reação interior? Sim, perfeitamente. Mas veja, qual é a reação que há naquele culto caimita? E qual é a reação que há naquele culto de Abel? Quando se vê sangue, a reação é completamente diferente. Embora os mesmos sentidos estejam sendo acionados, movidos, ativados, mas você está agora com esta mensagem para você poder fazer a diferença. Quando você vê espetáculos religiosos, espetáculos femininos,
e coisas assim, você vai lembrar desta mensagem. Na verdade, isto causa arrepio, emoção, sensação. Mas quando eu vejo sangue, se você ver o sangue de uma pessoa sendo derramado, se você ver agora um homem ali sangrando o outro, e aquele sangue jorrando no chão, você vai ficar indiferente? Dificilmente um homem poderia ficar indiferente. Há também uma emoção, há uma reação interior ao ver aquele espetáculo tão horrível, tão terrível. Então o altar de Caim era lindo, lindíssimo, e causava uma reação, uma sensação, uma emoção. E o altar de Abel era totalmente diferente. Era um cordeiro trêmulo sangrando. Não é assim que sempre Deus tem se manifestado? Vejam as lágrimas do verdadeiro arrependimento pelo pecador e a pecadora se identificar com o sangue de Jesus Cristo. É completamente diferente de uma emoção trazida pela eloquência de um grande pregador. É completamente diferente da emoção trazida por um dom que está ali sobre um homem. Isto é completamente diferente, porque é uma identificação de alma. É uma alma passando por uma experiência de transformação, de morte da sua natureza e vivendo aquele sacrifício em si. Então a vida havendo saído do sacrifício, agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Está certo? Isso é pela perfeita vontade e pela perfeita revelação de Deus, porque era a única coisa que podia responder, era o sangue do Cordeiro. Agora, o que requeria Deus? Ele requeria a vida, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. E o sangue mostrava, era o sinal que a vida havia sido oferecida. O sangue mostrava que algo havia morrido. O requisito de Deus, o sangue era o sinal que a vida já não estava, isto é, a vida do animal do qual Deus havia falado. Quando o pecador sai dali perdoado, isso não quer dizer que Deus esqueceu de que os seus pecados não precisavam mais exigência nenhuma e que nada precisava morrer no lugar daqueles pecados. Não, não. Deus nunca deixa passar isto. Cristo tem que morrer por você, em sua própria experiência individual. Filho de crente não é crente. Dizem, filho de peixe, peixe é. Na verdade, está certo. Mas filho de crente não quer dizer que é crente. Ele tem que passar pela experiência do sacrifício. Ele tem que passar por uma experiência de Cristo morrendo por ele, porque ele pecou. Como podem batizar uma criança? Se o batismo é para quem se arrepende de pecados, como se explica isto a estas alturas? É exigência de Deus no seu interior, no seu íntimo, a sua alma no seu espírito, sendo satisfeita. É Cristo morrendo por você. Isto é, você sofrendo a experiência do sacrifício de Jesus Cristo. Então todo o seu passado está apagado. Agora, a pena requerida por Deus está satisfeita, está correspondida em sua vida, irmã. Em sua vida, irmão. Aí citam demais o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer? Crer, neste caso, seria levar o substituto e apresentá-lo a Deus. Quem é o substituto seu? Quem morreu no seu lugar? Foi Jesus Cristo. Para que você continue no pecado, vivendo sob as inspirações e aspirações de mulheres mundanas que ditam a moda para as cristãs? Quem ditou a moda das cristãs foi Sara. 1 Pedro capítulo 13 está a moda das cristãs. Foi Ana, foi Maria. A quem você pode apresentar como seu substituto a Deus, uma vez que ele requer morte do pecador? Sim, eu apresento a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso é intelecto apenas, isso é mente, isso é religião apenas. Quando você diz isto e continua vivendo na mentira religiosa, num batismo pagão de títulos apenas, crendo em 3 pessoas distintas e outras coisas, e atuando como o mundo, isto não passa de intelecto, isso é um cristianismo intelectual apenas. Isso é um cristianismo organizacional, e o corpo de Cristo não é organização, o corpo é um organismo vivo, que tem passado pela experiência de atender o requisito de Deus em relação ao pecado. E esse requisito é o próprio que Deus concedeu, é Cristo, morrendo em seu lugar, como filho daquele rei que foi morto. Aquele rapaz matou o filho do rei, e ele estava sentenciado à morte. O Supremo Tribunal condenou o criminoso à morte. Mas antes de morrer, um dia o rei desceu lá sozinho, lá naquela cela escura, aquele homem ali isolado, aquele pobre rapaz sentenciado à morte, condenado pelo seu crime. Não sei em que estado você está hoje, nesse presente momento, mas aquele estava numa cela como eu esteve um dia, numa cela religiosa, grades dogmáticas, condenado à morte. E o rei desceu lá, naturalmente segurou naquelas grades e chamou aquele rapaz: venha cá, por que você matou meu filho? Para que você fez isto? Aquele rapaz cabisbaixo disse para o rei: ele não merecia, eu não estava em mim, foi uma força, vamos dizer, uma força diabólica que me tomou conta, foi uma precipitação horrível, eu mereço morrer. Aquele rapaz não merecia isso, eu não sei porque eu matei. O rei virou as costas e logo mandou ali colocar um tapete partindo daquela cela, dar-lhes roupas reais, a roupagem do seu próprio filho, e diz: agora você vai ter que ficar no lugar de meu filho, porquanto você o matou. Não é outra coisa que está acontecendo o que acontece com o verdadeiro crente. Eu matei a Jesus, o meu pecado levou à cruz, ele foi condenado por causa de mim, mas Deus exige agora que minha vida esteja em seu lugar, que ele esteja em meu lugar, que eu esteja em seu lugar. E você tem que tomar o lugar de filho, tem que tomar a roupagem do filho, não de uma denominação. Aquele homem que entrou com a capa na grande ceia, com uma roupagem denominacional, foi lançado na grande tribulação.
Na ceia do Senhor não se entra com roupagem dogmática, com interpretações de homens, com doutrinas humanas. Tem que entrar com a roupagem do Filho, com o manto que não pôde ser rasgado, não pôde ser dividido em credos e dogmas como o vestido foi. É o manto, é aquele manto intocável, é a sã doutrina, é a palavra dos apóstolos e dos profetas sobre a qual a igreja está edificada. Tome o lugar do Filho, responda pelo Filho dentro de sua casa, em todos os lugares. Tome a roupagem de uma santa mulher, tome a roupagem da palavra, para você se apresentar diante do Rei como filho de Deus, por adoção, como diz São Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente querida, por permanecer aqui ouvindo o programa Fé para Vencer. Este programa tem o único objetivo: levar Cristo ao seu coração. Olha, estamos convidando a você e sua família para hoje à noite. Hoje teremos aquele grande culto abençoado lá em nossa igreja sede. Está localizada lá no Novo Gama, no bairro Pedregal. No Novo Gama, em torno de Brasília, viu? No bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje à noite, às 19 horas, grande culto teremos ali. Também sexta-feira, às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical, domingo à noite também. Aguardamos você em nossos cultos ali. É bom ter você conosco. Ali nós temos estudos bíblicos, livretos, oferecidos gratuitamente para você. Olha, você pode nos assistir também através de nossa página na internet, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através desta página. Deus tem uma bênção para você ali. Aguardamos você lá na igreja. Esteja conosco e juntos, de mãos dadas, seremos ricamente abençoados por Deus. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã, aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do Rei. O mundo não tem riqueza maior, prazeres humanos eu já desprezei. O gozo real só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho
Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro